Agora em Gálatas, capítulo 1, o texto começa dizendo: Paulo, apóstolo, é enviado, e ele foi enviado por quem? Não da parte dos homens, nem por meio de pessoa alguma, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai. E Deus Pai ressuscitou Jesus dos mortos, todos os irmãos que estavam com ele. As igrejas da Galácia. É muito importante entender que não é a igreja da Galácia, mas as igrejas, pois Galácia era uma região e não uma igreja em particular. E Paulo diz: a vocês, e sauda eles com a graça e a paz da parte do nosso Deus e Pai e do Senhor Jesus Cristo. E ele diz que Jesus Cristo se entregou a si mesmo por nossos pecados. Para quê? A fim de nos resgatar dessa presente era perversa. E ele fez isso segundo a vontade de Deus, nosso Pai. E por isso Paulo louva a Deus no verso 5, a quem seja dada a glória para todos sempre. Amém? Mas depois da saudação, Paulo exorta as igrejas da região da Galácia, dizendo: eu admiro que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo. Para quê? Para seguirem outro evangelho. E esse outro evangelho, na realidade, não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. É muito importante entender que o que acontecia nessas igrejas era que homens judaizantes, homens que queriam fazer os gentios convertidos ao cristianismo se circuncidarem e guardarem a lei de Moisés, estavam perturbando aqueles que tinham aceitado a pregação da graça. Em Atos capítulo 15, a partir do verso 24, o texto vai dizendo que uns que saíram do meio dos apóstolos, sem a autorização dos apóstolos, perturbavam as igrejas e transtornavam a mente das igrejas com o que eles diziam. Então eles concordaram em escolher alguns homens e enviá-los. E eles enviaram os irmãos Paulo e Barnabé. Ou seja, Paulo tinha esse envio para lutar contra aqueles que perturbavam a pregação do evangelho, querendo levar os cristãos a práticas judaizantes. E Paulo usa uma expressão muito forte: mas ainda que nós, ou um anjo do céu, pregue um evangelho diferente do que lhe pregamos, que seja amaldiçoado. E ele repete, como já dissemos, agora repito: se alguém lhes anunciar um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Acaso busco eu a aprovação dos homens ou a aprovação de Deus? Estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Irmãos, quero que saibam que o evangelho por mim anunciado não é de origem humana, não foi produzido pelos homens. Ele diz: não o recebi de pessoa alguma, nem me foi ele ensinado. Pelo contrário, eu o recebi de Jesus Cristo por revelação. Ou seja, Paulo diz que o evangelho que ele pregava para essa igreja foi dado não por homens, mas o próprio Jesus revelou a ele esse evangelho. E ele diz: vocês ouviram qual foi o meu procedimento no judaísmo? Como eu perseguia com violência a igreja de Deus, procurando destruí-la. No judaísmo, eu superava a maioria dos judeus da minha idade. Eu era extremamente zeloso das tradições dos meus antepassados. Mas Deus me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça, quando lhe agradou revelar o seu Filho em mim, para que eu o anunciasse entre os gentios. E ele não diz que não consultou pessoa alguma, tampouco subiu a Jerusalém para ver os que já eram apóstolos antes dele, mas de imediato parti para a Arábia e tornei a voltar a Damasco, que foi onde ele se converteu. Depois de 3 anos, subi a Jerusalém para conhecer Pedro pessoalmente e estive com ele 15 dias. Não vi nenhum dos outros apóstolos, a não ser Tiago, irmão do Senhor. Esse Tiago era irmão do Senhor Jesus, filho de Maria.
Quanto ao que lhes escrevo, afirmo diante de Deus que não minto. A seguir, fui para as regiões da Síria e da Cilícia. Eu não era pessoalmente conhecido pelas igrejas da Judéia que estão em Cristo. Apenas ouviram dizer: aquele que antes nos perseguia, agora está anunciando a fé que outrora procurava destruir. E glorificavam a Deus por minha causa. E assim se encerra Gálatas capítulo 1.